Olá, pessoal. Eu falei para vocês já do laço de repetição que a gente costuma utilizar, que é o laço de repetição while, que significa enquanto, né? Enquanto uma determinada condição for verdadeira, repita alguma coisa, né? Então vamos fazer um exemplozinho de while. Vou fazer aqui int n e eu iterador, n recebe 10, eu faço i recebe 1. Eu coloco enquanto i for menor ou igual que n, por exemplo, eu dou um printf no i, tá? E depois eu faço um i++. Esse é o comando while que a gente já aprendeu. Então a gente já aprendeu a usar e fazer coisas bem interessantes com o laço de repetição, tá? Vou colocar aqui n igual a 5, para ficar um pouco mais rápido, e vou executar no modo debugger, que é para acompanhar aí como é que as variáveis estão andando, tá? Então vou fazer aqui, tá? Tô fazendo alguns ajustes na minha tela. Então vamos lá, vou colocar um breakpoint aqui e vou dar um debug. Deixa eu aumentar um pouquinho esse espaço do debug. Comecei a executar o debug, tá? Ele vai dar uma mensagenzinha, comecei a executar, start. Por enquanto, n vale 0 e i vale 0. Aí eu dou um step over. Step over, o n vale 5. I vale 1. Aí ele faz uma pergunta. I é menor do que n? 1 é menor do que 5? É. Então ele vai imprimir e faz um i++. 2 é menor do que 5? Ele vai imprimir e fazer um i++. 3 é menor do que 5? Imprime i++. 4 é menor do que 5? Imprime i++. 5 é menor do que 5? Menor ou igual? Sim. Imprime i++. Agora o i vale 6. 6 é menor do que 5 é falso, ele cai fora do while. Tá? Então, basicamente, esse programinha faz isso. Ele vai imprimir os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou rodar sem debugger. Tá? Ele deu uma mensagenzinha. Ah, faltou colocar o i aqui, né? Eu vou dar um run e ele vai imprimir aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5. Era o que era para acontecer. O que acontece? É muito comum você ter esse padrão. Você inicializa a variável i, você verifica uma determinada condição, executa o laço e faz um i++, tá? Então tem uma forma mais compacta de escrever isso, tem uma forma que é bem comum, que é importantíssima, mas quando eu tenho esse padrão, inicializa a variável, testa e incrementa, tem uma forma mais reduzida de eu escrever isso, que é da seguinte forma. Eu tiro isso daqui e eu faço. Como é que eu faço? Faço um for. For significa repita, né? Repita um for para i igual a 1, i menor igual que n, i mais. Então ele vai executar. Ele primeiro vai fazer essa atribuição uma única vez, faz a comparação, é igual ao for, executa, incrementa, compara, executa, incrementa. Esse mais é a última coisa que ele faz, tá? Então for i igual a 1, i menor igual que n, i mais, e vai dar o mesmo resultado aqui. Tá. Legal. Então aqui está o resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha falado de um algoritmo para testar se um determinado número é primo. Tá? Eu quero saber, vou deixar isso aqui esperando um pouquinho, vou parar um pouquinho, vou comentar isso aqui, e vou fazer agora um algoritmo para testar se um número é primo. Para testar se o número é primo, eu tenho que fazer um repetir, o número é n, né? For i igual a 1, i menor igual que n, i mais. Então, eu estou percorrendo da posição 1 à posição n, estou indo de 1 em 1, e aí eu pergunto, se o resto da divisão, se n dividido por i
tem resto zero, ou seja, se é uma divisão perfeita, eu guardo essa informação num contador, tá? Vou colocar aqui divisores, vou chamar de zero, né? Divisores igual a zero. Aí eu coloco, se a divisão for perfeita, eu coloco, posso até colocar uma mensagenzinha aqui, né? N é divisível por porcentagem D, N é divisível por I, tá? E eu faço um divisores mais, tá? Então é esse o código para testar se o número é primo. Se o número de divisores for 2, quer dizer, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, eu dou um printf é primo. Se o número de divisores for maior, ele não é primo. Não é primo, tá? Isso a gente já havia visto, só que agora a gente está vendo no contexto do for, tá? For igual a 1, i menor que n, i mais mais. Então aqui eu estou usando for para executar. E depois eu vejo se ele é primo ou se ele não é primo. Vamos dar o run. Mandei executar. E ele falou, 5 é divisível por 1, 5 é divisível por 5, 5 é primo. Perfeito. Vamos colocar um outro valor, 12. Vamos lá. 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, não é primo. Perfeito. Vamos colocar o número 13. Número da sorte. 13 é divisível por 1 e por 13. É primo. Tá, então está funcionando corretamente. Ele está verificando se o número é primo. Agora eu quero eu quero imprimir todos os primos. Então eu vou pegar esse for que eu tinha feito aqui, só que ele não pode ser i, porque o i eu já usei, tá? Então a gente vai ter que alterar. Vamos ter que usar outras variáveis aqui. Eu vou chamar essa aqui de divisor. Divisor acho que faz mais sentido, né? For divisor igual a 1. O nome da variável, você tem que pensar um nome que faça sentido. E n é divisível por divisor. Esse tem o divisores mais. Perfeito, só mudei o nome da variável para divisor. Então, divisor. Até esse momento, aqui, não mudou nada. Tá? Então, for divisor igual a 1, divisor menor igual que n, divisor mais. Se n for perfeitamente divisível pelo divisor, aí você coloca aqui divisores mais. Se o número de divisores for 2, ele é primo, caso contrário, ele não é primo. Play. Som na caixa, maestro. Vamos ver o que vai dar. Número 13 é primo. Tá? Agora, eu vou pegar, eu quero imprimir todos os primos. Suponha que eu quero imprimir todos os primos, os 1000 primeiros primos. Eu quero imprimir muitos primos. Tá? Então, o que eu teria que fazer para imprimir? Ou todos os primos menores do que 1000. Eu vou pegar aqui, o i eu vou chamar de valor, tá? Valor. Então eu vou fazer, observe bem o ponto que eu estou pondo isso aqui. Eu tenho que sempre colocar divisores igual a zero e tenho que voltar a valer zero para cada vez que eu passar aqui. Eu vou fazer for valor igual a 1, valor menor que 1000, valor mais, eu vou pegar todos os valores, tá? Eu quero saber se esse valor é primo ou não é primo. Então, eu estou percorrendo todos os valores, tá? Eu faço um for, tá? Então, passou aqui, terminou esse for. Se divisores for 2, é primo. Caso contrário, não é primo, acabou. Tá? Então, tá certinho aqui o código. Eu vou imprimir todos os primos entre 1 e 1000. Tem umas mensagenzinhas aqui que estão só para confundir, tá? Então, essa mensagem aqui vai acabar sendo meio pesada, valor igual a 1. Aí eu tenho que usar valor aqui, né? Valor é a variável que eu estou alterando. Valor igual a 1, valor menor que 1000. Eu quero saber
Se valor é divisível pelo divisor, se o número de divisores for igual a 2, eu imprimo o número. Printf, eu coloco aqui, porcentagem de, esse número é primo, quem? O valor. Então, eu estou imprimindo todos os valores entre 1 e 1000. Tá? Para cada um deles, eu verifico se é primo. Se for primo, eu imprimo o valor. Então, tá bonitinho meu código aqui. Posso tirar essa mensagenzinha. Eu vou imprimir todos os primos entre 0 e 20. Vamos começar até 20. Vou dar um run. Executou. Olá, imprimiu. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Não faltou 19? 13. 13. 14, 15. Faltou 19. Por que será que faltou 19? Vamos ver aqui. Se a divisão for perfeita, eu imprimo aqui printf. O porcentagem de é divisível por porcentagem de. E aí eu vou colocar aqui o meu valor, tá? É divisível por divisor. Então, uma informaçãozinha adicional para eu tentar entender o que aconteceu. Deixa eu dar um play. Então, agora ele rodou. 1 é divisível por 1. Tá? 2 é divisível por 1 e por 2, ok. 3 é divisível por 1 e por 3, ok. O 4 é 1, 2 e 4, então não é primo. É primo. 6 é divisível por vários. 7 é primo. Tá? Então, os que são primos, eu estou colocando aqui em destaque. Então, tá tudo ok até o momento. 7 é primo. Os primos estão sendo colocados aqui em destaque, né? O 7 é primo. O 8 não é primo. 9 não é primo. 10 não é primo. 11. 11 é divisível por 1 e por ele mesmo. 11 é primo. 12 não é. 13 é primo. 14, 15, 16, 17. 17 é divisível por 1. Mas 17 não é divisível por... É divisível por 17 também. Então faltou alguma coisa aqui. Ah, já sei. Já percebi qual foi o erro que eu fiz. Eu tenho que tirar essa variável n, que ela não está sendo usada. Tá? É o bug aqui porque eu coloquei uma variável, troquei a variável n pela variável valor. Tá? Então, aqui eu tenho que ir até valor. Já achei o meu erro. É muito comum a gente fazer erro em programação. Agora eu acho que vai. De 1 a 20. Vamos rodar, tá lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Imprimiu. Os primos de 1 a 100. Vamos ver o poder de computação. Já foi aqui os primos entre 1 e 100. Os primos entre 1 e 1000. Vamos ver o que deu. Os primos entre 1 e 1000. Sofrendo um pouquinho mais, já deu a resposta. Você vê como o computador é potente, né? Primos entre 1 e 10.000. Primos entre 1 e 10.000. Já foi. Primos entre 1 e 100.000. Você vê que o computador é extremamente potente, né? Você manda ele calcular, ele vai embora, ó. 13, 14, 15. Agora foi até 100.000. Agora eu chutei o pau da barraca. 25.000. Chega o limite do computador. 30.000. Até 100.000 ele vai. 40.000. 50.000. Tá indo. Dá para deixar mais rápido? Dá para deixar mais rápido? Dá. Tem uma... Ó, 60.000. 70.000. Tá indo.
Todos os primos entre... Aqui tá no limite da capacidade. Mas tem uma forma de deixar mais rápida. 80. Vamos lá, tá chegando. 85, 86, 87, 88, 90. 95, 6, 7, 8, 9. Tum, tum. Acabou. Todos os primos entre 1 e 100 mil. Isso que eu tô rodando no compilador web, que não é a coisa mais rápida do mundo, né? Tô rodando no compiladorzinho web. O que eu podia fazer para ficar mais rápido? Uma coisa é o seguinte. Para verificar, por exemplo, se um número é primo, eu preciso pegar os valores, mas um número, se ele é primo, vamos pensar no número, por exemplo, pega um número 2 vezes 3, 6. Ó, se ele é primo, se ele não é primo, ele vai ser igual a 3 vezes 2. Ou pega o 9, por exemplo. 9 é igual a 3 vezes 3. Um dos seus elementos, um dos divisores tem que ser menor ou igual à raiz quadrada do número, tá? Se o menor divisor for maior que a raiz quadrada, aí eu vou tem que ter pelo menos 2. E se suponha aqui que eu tenho o número n é igual a vezes b, tá? A vezes b, sendo que a é diferente de 1 e b, a é diferente de 1 e b é diferente de 1, tá? Então, a e b é diferente de 1, não pode ser 1 vezes n. O que eu sei? Eu sei que, no caso que eu estou fazendo aqui, a vezes b, eu sei que se a é maior que a raiz quadrada de n e b é maior que a raiz quadrada de n, então a vezes b é maior do que n, o que é uma contradição, tá? Por quê? Porque n é igual a vezes b. Se os dois números forem maior que a raiz quadrada, é um número que fatorável, o número é fatorável, então ele é da forma a vezes b, eu pude fatorar ele no formato a vezes b, e o a é maior que a raiz quadrada de n, e o b é maior que a raiz quadrada que n, então a vezes b é maior que n, o que é uma contradição. Então, um dos fatores, sempre que você fizer uma fatoração de um número não primo, um dos fatores é menor do que raiz quadrada de n. Eu só preciso ir até raiz quadrada de n. Tá? Então, eu calculo aqui. Por exemplo, max, eu vou chamar aqui. Pode ser double max igual a SQRT, raiz quadrada, do valor. Vou colocar mais um aqui só para ter uma folga, mas eu vou até... Podia ser raiz quadrada. Colocar mais um, só para, no caso da exatidão, eu ter certeza que ele vai entrar. Mas eu só preciso ir até a raiz quadrada, tá? Aí eu coloco aqui a biblioteca include math.h. Dá uma pensada. Mas se eu fatorei um número, 9, é 3 vezes 3. Então, é menor ou igual a raiz quadrada. O menor dos fatores é pelo menos a raiz quadrada. Se eu pegar o número 15 é igual a 3 vezes 5. 3 é menor que a raiz quadrada de 15, porque a raiz quadrada de 15 dá 3 ponto alguma coisa. Então, esse é menor que a raiz quadrada. Sempre que você fatorar, um dos números vai ser menor que a raiz quadrada. Então, eu só preciso ir até esse valor máximo, tá? Que é a raiz quadrada. Coloquei mais um para garantir que eu pego a raiz quadrada, tá? Então, agora o programa vai ficar mais rápido. Vamos ver. Ó, 20 mil, 30 mil, 40 mil, já ficou bem mais rápido. 80 mil, acabou. Dá exatamente a mesma resposta. Um caminho era um pouco mais lento, outro caminho
um pouco mais rápido, tá? Só para ter certeza que tá certo. Pego até 20 e ele coloca aqui. Ah, tá certo. Nesse caso aqui eu acho que eu fiz uma besteira. Como eu peguei aqui, tem que ter pelo menos um divisor. Tá? Tem que ter pelo menos um divisor. É só esse cuidadozinho, porque eu não cheguei ao próprio elemento. Eu parei antes. Então o número de divisores é apenas um 1. Tá? Se eu começasse no 2, o número de divisores teria que ser 0. Eu não posso ter nenhum número dividindo entre 2. Se eu posso tirar o 1, 1 eu já sei que é um divisor, então 1 eu tiro, e o máximo eu tiro. Não pode ser dividido por nenhum número entre 2 e raiz quadrada. Aí ele é primo. Vamos ver se está rodando perfeitamente. Tá aqui, tá? Tá rodando perfeitamente. 1, 3, 5, 7, 11, 19. Então, calculou os números primos corretamente e bem mais rápido, tá? Dá para ser mais rápido? Sempre dá. Sempre a gente consegue pensar uma coisa mais rápida, tá? Existem algoritmos para teste de primalidade bem mais elaborados do que esse. Então, eu fiz usando o for. Fiquei satisfeito? O que você precisa ter de cuidado aqui? O divisores precisa ser zerado toda vez que entra aqui. Aí o divisor vai crescendo. Aí o divisor terminou. Aí da próxima vez que eu entrar, no próximo laço, eu preciso zerar o divisor. Se o divisor estivesse aqui, já ia dar meleca, tá? Porque aí ele ia pegar os divisores do primeiro número, somar com os divisores do segundo, somar com os divisores do terceiro, e não é o que eu quero. Eu quero saber os divisores do número que vale valor. Então, mudei o valor, cai para zero aqui, reseta essa variável. Max precisa ser resetado também, tá? Mas eu não estou satisfeito com esse código, eu não acho que esse código está bom. O mais correto seria eu ter uma função, o código mais elegante, né? Uma função aqui, verdadeiro ou falso, né? Que testa se é primo, vou colocar aqui é primo, a função, tá? E aí eu vou executar o código, esse código aqui, ó, para saber se é primo. Opa, para saber se é primo, eu vou executar este código aqui. Então, aqui eu chamei de valor, né? Então, começo aqui, tem a minha funçãozinha, verifica se é primo, divisor igual a 2, divisor menor que max, divisor mais, terminou o for. Se o número de divisores for 0, retorna verdadeiro, caso contrário, retorna falso. Aí, agora tá legal. Então agora tá um código mais adequado, mais correto, tá? Então você fez aqui o seu código e agora você vai percorrer todos os valores, tá? Se é primo o valor, eu imprimo é primo. Assim o código está bem mais elegante, né? E aqui eu coloco um comentáriozinho no cabeçalho da função, que é verifica, retorna verdadeiro, devolve verdadeiro, se e somente se valor for primo. Aí eu comentei a minha função, sei o que a minha função faz, posso usar ela quantas vezes eu quiser, tá? Então tem um for aqui e tem um for aqui. Legal, então fiz o é primo, tá aqui. Já estamos no embalo. Opa, o divisor não foi declarado, então preciso declarar a variável divisor aqui, né? Divisor. Não preciso colocar conteúdo no divisor, porque ele vai receber um conteúdo aqui igual a 2 antes de fazer qualquer coisa. Então agora está tudo certo. Aqui, o que ele reclamou? Deixa eu entender o que ele reclamou.
Às vezes ele reclama um pouquinho. Max está aqui. Expected Identifier, linha 30. Linha 30 tem alguma coisa aqui na linha 30. Se é primo. Esse fecho com esse fecho com esse. Não tem. Aqui. Sobrou uma chaves, que eu não usei chave no if. Rodou. Sua alegria está gerando todos os primos. E se eu quisesse gerar 100 primos? Ao invés de eu quero todos os primos menor que 1000. É assim. E se eu quiser uma lista com 100 primos? Então eu faria assim. Do tipo int iterador. Int contador, né? Eu quero contador igual a 0 ou igual a 1, enquanto contador valor recebe 0, tá? Enquanto o contador for menor do que 10, por exemplo, aí eu pergunto. Então estou mudando, agora eu não quero todos os primos menores do que 10, eu quero 10 primos. Eu pergunto. Eu vou repetir isso aqui. Se for primo, eu imprimo o elemento e faço um contador mais mais. Então toda vez que eu chego num primo, eu dou um contador mais mais, até chegar no 10. E eu sempre tenho que dar um valor mais mais, independente de entrar no if ou não. Então agora são 10 primos, não são primos menores do que 10. Vamos ver como é que ficou. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 primos. Tá? E se eu quiser 100 primos, eu vou até 100. Então muda um pouquinho a lógica. Nessa segunda lógica, é melhor você colocar, ó, agora são 100 primos, vai até 500. É melhor colocar o while. Ele não encaixa tão bem com a variável for. Tá? Ele tem mais cara de while, não tem um formato de for. Porque o contador nem sempre recebe mais mais. Às vezes o contador recebe mais mais, às vezes não. Então, dá para fazer com for? Dá, mas fica estranho. Tudo que você faz com for, você faz com while. Tudo que você faz com while, você faz com for. Mas às vezes fica mais claro fazer com while. Às vezes fica mais claro fazer com for. Eu ensinei para vocês também potência. Então vamos lá. Double potência, double valor, int expoente. Tá? Eu tenho expoente, tenho valor. O expoente eu escolhi inteiro para não quebrar minhas pernas, né? Expoente inteiro. Aí eu digo que a resposta vale 1, que é o 2 elevado a 0. Aí eu repito, for i igual a 0, i menor i igual a 0, i menor que expoente i mais mais, vou percorrer, vou passar expoente vezes aqui dentro, de 0 até expoente menos 1. Esse é um for que tem que estar na sua cabeça, i igual a 0, i menor que n, que é o expoente. Aí de 0 a n, eu repito n vezes, de 0 até n menos 1, repito n vezes. Eu pego a minha resposta e multiplico por a, por valor. Multiplica por valor, salva em resposta. Pego o conteúdo de resposta, multiplica por valor e salva em resposta. E no final eu dou um return resposta. Tá? Assim que eu faria o potência usando for. Quase a mesma coisa que a potência usando while. Tá? Então vamos comentar esse trecho de código aqui, que já não está mais me interessando. E eu estou interessado em fazer printf, né? Eu quero porcentagem long float, que é double. Eu quero potência de 10 ao quarta. 10 à quarta, run. Opa, tem alguma coisinha errada aqui. Faltou return resposta. Undeclared resposta. Eu fiz errado aqui. Resposta.
resposta. Ah, agora acho que tá ok. De novo. Olá, 10 a quarta. 10, 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dá 1. 10 elevado a menos 1 eu não fiz. 10 elevado a menos 1. Tá? Então vai dar o valor errado. Se eu quisesse fazer potência de números negativos, se o n, eu já pego de cara aqui, se o n for menor do que 0, eu tenho que fazer potência de 1 sobre valor menos n, tá? Pensa um pouquinho. É a propriedade da potência. Se o número é negativo, eu inverto o número e eu inverto o expoente. Aí dá certo, o expoente fica positivo. Então 10 elevado a menos 1 por 1. Quanto que eu coloquei aqui? 10 elevado a menos 1. O expoente é menor do que 0. Deveria dar 1 sobre 10. Ah, tá. Tem que dar um return nisso aqui. Ah, tá. Agora sim. Return isso daqui. Return 1 sobre valor. Valor é double. E aqui é menos n. Tá certo. Deixa eu tentar entender o que ele não gostou aqui. Potência de 10 elevado a menos 1. Aí eu vou fazer 1 sobre 10 elevado a 1. Por que ele deu 0 aqui? Vamos tentar descobrir. Deixa eu colocar um breakpoint aqui. E vamos tentar descobrir. Vou colocar aqui. printf. Eu quero calcular porcentagem elevado a porcentagem de. É isso que eu quero calcular. Eu quero o valor elevado a n. Então vamos ver o que vai dar isso aqui. Run. Barra n. Run. Então vamos lá. 10 elevado a menos 1 é 0,1 elevado a 1. Tá? E por que 0,1 elevado a 1 deu 1? Que estranho. Deixa eu tentar descobrir aqui o que aconteceu com as minhas variáveis. Aqui A elevado a B. Dobro valor igual a valor igual a int n igual a b. Só para ter essas variáveis no debug. Vamos ver. Então ele começou a executar. Start. E vamos executar aqui no passo a passo. Step over. O A vale 10. O N vale menos 1. Eu vou dar o return neste valor aqui. Aí ele começa a executar. O A, nessa segunda potência, o A vale 0,1. O N vale 1. Ok, ele não entra aqui. Resposta vale 1. Aí resposta... Ah, olha aqui. Agora que eu peguei. Resposta não é inteiro. Nossa, que pisada de bola. Ainda bem que eu vi. Resposta do tipo double. Claro. Deu certo por acaso que eu mandei com números inteiros, mas a variável resposta é uma variável do tipo double. Claro. Ele pode ser 0,1, tá? Então tem que tomar alguns cuidados aí com as variáveis. Agora eu vou executar. 10 elevado a menos 1 deu 0,1, como era para acontecer. Posso tirar isso aqui. E agora ele vai executar. 0,1. 10 elevado a menos 5. Aí ele vai calcular
10 elevado a menos 5. Então, está calculando corretamente a potência usando for, tá? Usei um for i igual a zero, i menor que n, i mais mais. Repete aqui, tá? Já que estamos nesse ponto, podemos fazer aqui o fatorial, tá? Fatorial também é algo bem tradicional, né? Fatorial do tipo int ou do tipo long, aí fica a seu critério, mas fatorial recebe n. E eu vou ter novamente uma resposta que não se mistura, está dentro dessa função, essa resposta, e essa resposta aqui está dentro desta função. Cada função tem o seu conjunto de variáveis e elas não se misturam. Resposta igual a 1, aí eu faço for int i igual a 1, i menor ou igual que n, i mais, eu faço resposta vezes igual, multiplica e salva em resposta, eu vou multiplicar por i. E depois eu vou dar um return em resposta, tá? Então, aí a gente tem o fatorial. Então, já calculei a potência. E agora a gente calcula aqui o fatorial. O fatorial de 5 eu sei que dá 120. Então, vamos ver quanto dá o fatorial de 5. Run. Opa, deu uma reclamada. Deu uma reclamada. Vamos ver o que dá. Ah, tá. É porcentagem D aqui. Run. Fatorial de 5 é 120. Fatorial de 6, 720, tá? Então, aí a variável vai crescendo, o fatorial, mas tá correto, poderia usar long aqui, tá? Longint, longint, ele vai mais longe, né? São números maiores, mas cresce muito rápido. Aí eu colocaria aqui LD, fatorial de 6, 720, fatorial de 10, já dá uma coisa brutal. Fatorial de 20, já dá algo obsceno. Ó, já dá um número obsceno. Já nem sei se esse número está correto ou não. O número cresce exponencialmente, tá? Outra coisa que a gente costuma fazer com for, que é bem comum, é percorrer linhas e colunas, tá? Então, vou fazer aqui for, a minha variável for int x, vou colocar aqui linha igual a 0, linha, vou desenhar um quadrado aqui, int, vou colocar aqui altura igual a 10, int largura igual a 10, por exemplo, tá? For linha igual a 0, linha menor, linha é altura, né? Menor que altura, linha mais, e aí eu percorro aqui for coluna, for int coluna igual a 0, coluna menor do que a largura, coluna mais. Então, vou percorrer todas as linhas, vou percorrer para cada linha, eu vou imprimir aqui linha, porcentagem de, vou imprimir a minha linha, tá? Então, a linha vai estar entre 1 e 10, então vou executar aqui, ele vai imprimir as linhas, né? Tem que colocar um barra n no final sempre, printf barra n no final. Opa. Então vou executar e eu imprimi as 10 linhas, de 0 até 9, eu imprimiu 10 linhas. E aí eu vou percorrer todas as colunas, tá? Aí eu coloco aqui, por exemplo, printf um asterisco. E aí eu começo a montar os meus desenhos, tá? Percorrendo todas as linhas, percorrendo todas as colunas, tá? Eu coloquei 10 linhas, em cada linha eu coloquei 10 colunas, tá? E eu posso colocar ainda, então começo a executar o primeiro for, aí para cada posição do primeiro for eu rodo o segundo for varrendo todas as colunas. Para linha igual a 0, eu percorro todas as posições do for.
Depois, para linha igual a 1, eu percorro esse for inteiro. Para linha igual a 2 é um for aninhado em outro for, percorro esse for inteiro. E assim sucessivamente. Eu posso até, para ficar mais bonito, eu posso fazer assim. Se a linha for menor do que a coluna, eu começo a desenhar. Eu coloco asterisco. Caso contrário, eu coloco alguma outra coisa. Já começo a fazer um desenho aqui. Eu coloco mais, tá? Então, posso fazer colocando um desenho. Ó, aí já fiz alguma coisa aqui esteticamente. Ó, ele fez alguma coisa que parece um desenho, tá? Então, posso brincar e começar a desenhar com um for dentro do outro. Legal o for, pessoal? Então, eu vou dar um time agora, depois eu volto com mais exercícios.